Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Rei Jesus habite no seu coração, no seu lar, na sua família. Hoje vamos falar sobre 6 grandes personagens da palavra de Deus, da Bíblia, que é Jó, Jacó, José, Moisés, Davi e o nosso grande mestre e Rei Jesus. O que esses grandes homens têm em comum? O tempo de Deus. Cada um deles teve que ter um tempo específico para as bênçãos de Deus acontecer na vida deles, inclusive o nosso Rei e Mestre Jesus. Mas fica tranquilo, eu vou falar sobre cada um deles. E com você também, comigo, acontece. Muitas vezes você se pegou e fazendo um jejum, algo que você queria muito e não aconteceu. Por quê? Porque Deus, ele libera as bênçãos no tempo certo, no tempo dele. Primeiro, ele te coloca num deserto, ele te coloca numa laria e você passa a ser treinado, moldado para que você entre perfeito onde ele precisa colocar você, onde ele precisa destacar você. Mas para isso, você precisa passar pelo deserto e pelo tempo dele. Vamos começar falando sobre Jó. Jó, gente, foi um dos homens mais ricos do Oriente. Ele tinha muitos camelos, muitas ovelhas, ele tinha tudo que era de riqueza naquela época. E a palavra de Deus diz que ele era temente a Deus, inclusive fazia até sacrifícios a Deus para os filhos dele. Ele tinha 10 filhos também, mas em um só dia ele perdeu tudo o que possuía, perdeu todos os filhos, foi humilhado por aqueles que o chamavam de amigo. Quantas vezes já não aconteceu isso comigo, com você, com muitas pessoas que você já conhece que servem a Jesus? E foi ferido por uma dolorosa enfermidade na pele. A palavra de Deus diz que ele chegava a limpar as úlceras, as feridas com telha. Ele raspou a barba, raspou a cabeça em sinal de tristeza, porque em um só dia ele perdeu tudo que tinha, além disso, perdeu seus filhos. Mas no tempo certo, Deus abençoou ele e restituiu em dobro tudo o que ele havia perdido. E ele viveu em torno de 140 anos e teve outros 10 filhos. Então Deus abençoou ele em tudo que podia, mas no tempo certo. Vamos falar também de Jacó. Foi neto de Abraão, filho da promessa, filho do Isaac, foi filho da promessa. Jacó, gente, ele fugiu do seu irmão Esaú, porque Jacó tinha conseguido, por um prato de lentilha, a primogenitura do próprio irmão. Trabalhou por 14 anos para conquistar suas esposas, foi enganado por seu sogro Labão e lutou contra o anjo até amanhecer. E nisso, gente, Jacó foi abençoado. E Deus mudou o seu nome para Israel. Então aqui você observa também que no tempo certo, Jacó foi abençoado. Isso ocorreu depois de anos, que Jacó estava voltando, fugindo lá do sogro dele, até que o sogro dele encontrou ele, e no que encontrou ele, eles fizeram as pazes, e daí Jacó seguiu em frente, viajando, encontrou o irmão dele lá, e daí Deus, é claro, interviu, Todos conhecem a história de Jacó, mas Jacó, ele foi abençoado no tempo certo. Foi nessa caminhada para ir em direção ao destino dele, que ele encontrou o anjo, o qual ele lutou com esse anjo o abençoou e mudou o nome dele. Então, foi no tempo certo. Jacó teve 12 filhos, e um deles, o mais novo e mais mimado, da esposa que ele mais gostava, que era Raquel, era José. José foi rejeitado pelos próprios irmãos, porque o pai já teve ele na velhice, deu mais privilégio para ele do que os outros irmãos, e com isso gerou ciúmes. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, os irmãos a quem deveria protegê-lo. Foi caluniado injustamente, acusado, lançado na prisão sem ter culpa alguma, mas foi abençoado por Deus e se tornou o governador de todo o Egito. Agora imagine, gente, José, ele teve uma vida, a princípio, muito mimada, mas ele teve que passar por um deserto. Foi moldado por esse deserto, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, com muitos anos preso, até que Deus venha abençoar ele. E um único dia, Deus abençoou ele e se tornou governador do Egito, e todos sabem
a história de José, no qual ele trouxe a família, reencontrou o pai que achou que ele tinha morrido, e daí foi uma bênção para o povo de Israel. 400 anos se passaram e veio Moisés. Ele nasceu no Egito logo depois que o povo se esqueceu de José e dos feitos que José fez. Porém, os israelitas estavam crescendo em número e aquele faraó da época mandou matar, jogar no rio todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino. E para a mãe de Moisés salvá-lo, colocou ele num cesto, no rio. A filha de Faraó, a princesa, o encontrou, no qual ela cuidou dele. Ele teve todas aquelas regalias de príncipe, até os 40 anos de idade. Quando ele recusou os luxos e as riquezas e os prazeres do palácio, porque ele entendeu que ele era israelita e viu que o povo dele era julgado e submetido, era escravos, né, gente? Era maltratado no Egito. Então isso ele não admitiu, recusou tudo isso. Ao ver um israelita sendo agredido por um egípcio, sacou a espada, porque ele era um homem de guerra, e o feriu de morte. Com isso, o faraó ficou sabendo e ele teve que fugir do Egito. Fugiu de lá, aos 40 anos de idade. Viveu 40 anos em Midian, trabalhando como pastor de ovelha. Agora, olha a mudança que teve, olha o tempo, olha o que teve que acontecer na vida de Moisés, gente. Olha o trabalhar de Deus, olha o deserto que Moisés teve que passar para que ele fosse moldado e preparado para o que vinha. Deus o convoca, Moisés já está com 80 anos de idade, para salvar e libertar o povo de Israel. Todos sabem o que aconteceu, ver as 10 pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho. Deus apresentou os 10 mandamentos que todos nós conhecemos, que vem lá dos 5 livros da Bíblia, que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Daí ele viveu aos 120 anos de idade, 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor de ovelha, e depois ele cuidou do povo de Israel ali e morreu com 120 anos de idade, passando a sua autoridade para Josué, que é outra história. Mas ele teve que esperar, gente, o tempo de Deus. Ele teve que esperar. Muitas pessoas pensam, nossa, eu tô velho, eu não vou conseguir, não é tempo para mim, Deus não vai me chamar com essa idade. Olha Moisés, 80 anos de idade, Deus chamou, e olha os grandes feitos que foi feito através dele. Um desses grandes homens também é o Davi. Davi, desde menino, tinha uma fé muito grande, foi que escreveu a maioria dos salmos, gente. Davi foi usado por Deus ainda muito jovem para alimentar a fé do povo de Israel, derrotando o gigante Golias. Ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos, derrotou um gigante ainda quando era jovem, foi perseguido implacavelmente por Saul por inveja, porque Deus estava abençoando Davi em tudo que ele fazia. Enfrentou conflitos e dores dentro da própria casa, chorou a perda de 2 filhos como consequência de um pecado que ele cometeu, lutou em incontáveis batalhas. Mas ao fim de tudo isso, depois que passou o tempo certo, ele foi perseguido, morou em caverna, montou o exército mais letal do mundo, gente, com pessoas que eram julgadas pela sociedade, pessoas que eram devedores, pessoas que a sociedade ignorava. Davi pegou essas pessoas e treinou e transformou num grande exército. E daí Deus abençoou ele e tornou ele o grande rei de Israel. Então, no tempo certo, Davi teve que ser moldado, ele teve que passar pelo deserto. E agora tem o mestre dos mestres, o nosso rei Jesus, que foi quase morto ainda quando era bebê, porque na época os 3 magos foram visitar Israel atrás daquela estrela, que são 3 reis, algumas traduções chamam de magos, e quando encontrou o rei Herodes, falaram que iam conhecer o novo rei de Israel. Com ciúme, o rei Herodes mandou matar também, bem parecido com a história do faraó, os bebês com essa idade, aproximadamente aí 2 anos, por aí, de acordo com que a estrela tinha aparecido, e foi perseguido. Um anjo veio em sonho e José levou Maria para o Egito para escapar dessa perseguição. Ele jejuou e enfrentou tentações no deserto por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Foi tentado por Satanás e usou a palavra de Deus para repreender Satanás. Por isso que é bom, é importante você aprender sobre a palavra de Deus, você ter o teu momento com Deus, você estudar a palavra.
porque isso, olha, vai abrir portas para você espirituais. Deus vai falar com você através da palavra dele, que é a Bíblia, gente. Ele esperou até os 30 anos de idade para iniciar a sua missão, gente. Daí, ele anunciou as boas novas de salvação, foi caluniado, injustiçado, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, gente, ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado até hoje à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi usado por Deus para salvar a humanidade e vai voltar, breve voltará. Mas até Jesus, que é o nosso mestre, o Filho do Altíssimo, nome sobre todo nome, que tem autoridade sobre todas as coisas, teve que esperar o tempo de Deus. Nós também temos que aprender com todos esses 6 grandes nomes. Tem outros que eu poderia ter colocado aqui, mas esse aqui foi um resumo muito rápido, para que você aprenda a esperar o tempo de Deus. E você, está esperando o tempo de Deus? Deixa nos comentários aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, marcar o joinha. E olha, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu lar. E eu te vejo no próximo vídeo.